Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qual seja a hora que você esteja me assistindo. Para quem não me conhece, é um grande prazer. Meu nome é Guilherme Meira. Para quem já me conhece, segue sendo um grande prazer estar com vocês nesse curso de Clínica Médica da Dara Academy. Hoje nós vamos falar sobre uma das doenças mais importantes na pneumologia e na clínica médica geral, que é asma. Mais especificamente hoje vamos falar sobre o manejo ambulatorial, ok? Temos uma outra aula onde a gente vai abordar as exacerbações e o manejo no pronto-socorro e nas unidades de emergência, certo? Então, hoje a gente está com uma doença extremamente comum e eu quero saber se vocês são confiantes, se vocês sabem o passo a passo do diagnóstico, do tratamento, assim como situações específicas, até onde vocês vão, quais são as terapias disponíveis, ok? Tudo isso eu quero que vocês saiam daqui capacitados para fazer hoje, certo? Ou pelo menos para considerarem. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o impacto global da asma, né? Então, a asma é uma doença que ela vai afetar cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, causa aproximadamente 1.000 mortes por dia, sendo que a grande parte dessas mortes está em países de baixa e média renda, como o Brasil, que é o nosso país. Muitas dessas mortes elas são evitáveis, ok? Isso não sou eu que estou falando, não é minha opinião, isso está descrito no GINA. Além de ser uma doença que compromete trabalho, educação, a vida familiar, gerando um impacto financeiro muito importante no país. Então, hoje, eu tenho o objetivo de que vocês saiam daqui compreendendo o impacto global da asma, reconhecendo quais são os critérios diagnósticos e como confirmar uma limitação variável do fluxo aéreo, identificar os fenótipos de asma e quais são os fatores de risco para um mau controle, tratar tanto farmacológica como não farmacologicamente a asma do paciente, além de saber identificar e indicar qual terapia imunobiológica seria melhor para o fenótipo inflamatório identificado já por você no seu paciente. Então vamos começar com um caso clínico. Marcos tem 28 anos, saudável até então, falou que começou a ter episódios de falta de ar intermitente ali, tosse seca mais noturna, chiado no peito, principalmente quando ele joga futebol à noite. Sendo que essa crise melhora espontaneamente ou com inalação, não falou inalação de quê. Não tem febre nem sintomas entre as crises, nunca procurou atendimento médico. Diante desse quadro, qual que é o próximo passo? Começar empiricamente um broncodilatador de curta, um salbutamol. Solicitar espirometria para confirmar a limitação variável do fluxo aéreo. Solicitar uma TC de tórax. Diagnosticar DPOC e começar tiotrópio, você vai passar espiriva. Ou avaliar a necessidade de um imunobiológico. Então não, né, gente? Esse caso aqui é uma suspeita de asma, a gente vai pedir uma espirometria para confirmar a limitação variável do fluxo aéreo. Então, a asma ela é definida como uma doença heterogênea, caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas, certo? E ela vai ser definida pela história dos sintomas respiratórios, né? Sibilo, falta de ar, aperto no peito, tosse, sendo esses sintomas que variam ao longo do tempo e intensidade associada a uma limitação variável do fluxo aéreo expiratório. Então, dentre os pacientes que vocês já suspeitarem de asma, o que é aquilo que vai aumentar a probabilidade desse paciente ter asma? Começo dos sintomas da infância, história de rinite alérgica, eczema, histórico familiar de asma ou de alguma alergia. Sendo que esses fatores, apesar de eles aumentarem a probabilidade desse paciente ter asma, eles não são específicos de asma e também não estão presentes em todos os fenótipos de asma.
E como que vai ser o diagnóstico? História clínica dos padrões de sintomas, então os sintomas que esse paciente apresenta, somado à evidência da limitação do fluxo aéreo expiratório, tá? Isso a gente precisa documentar por testes de reversibilidade com broncodilatador ou outros testes, tá? Sendo que o GINA, ele recomenda que a gente sempre teste antes de começar tratamento e tente confirmar esse diagnóstico antes, porque depois de iniciar um tratamento com corticoide inalatório, pode ser muito difícil a gente conseguir confirmar essa variabilidade do fluxo aéreo expiratório, ok? Essa variabilidade da limitação do fluxo aéreo expiratório. Mas a gente sabe que uma realidade talvez mais fora de Brasil, né? Aqui no Brasil, mesmo a espirometria, né? O GINA considera que é um exame muito simples. Ela pode não ser tão de fácil acesso, então muitas vezes a gente acaba tratando antes de confirmar o diagnóstico. Quais são esses sintomas respiratórios típicos e variáveis, então, que eu estou tanto falando? Sibilo, falta de ar, aperto no peito, né? Opressão torácica, tosse. Sintomas variando ao longo do tempo e também variando em intensidade. Sintomas que sejam piores à noite ou ao despertar. Podem ser sintomas desencadeados por exercício, por gargalhadas, por algum alérgeno ou por ar frio. E muitas vezes elas surgem ou pioram em concomitância com infecções virais. Então, esse paciente, claro, aí que fala para você que tem chiado no peito à noite, igual o Marcos, né, que piora com exercício, né. Então, ele tem vários, nosso paciente do caso clínico tem vários sintomas aqui que parecem realmente sintomas de asma. E como é que a gente confirma a limitação variável do fluxo aéreo? Jeito mais simples, uma prova broncodilatadora positiva na espirometria. Então, esse paciente ele vai ter um aumento do VF1 em 12% do valor absoluto e 200 ml em relação ao valor basal pré-broncodilatador, tá? Esse é o jeito clássico, mas não é o único jeito. Lembrando que isso aqui é diagnóstico de asma, tá? Não confundam com você considerar que a espirometria tem uma resposta broncodilatadora positiva, porque critérios de diagnóstico de espirometria não são os mesmos que os critérios diagnósticos de asma, certo? Quem já assistiu minha aula de função pulmonar ou já sabe, quem não viu ainda vai saber, mas a gente fala, né, que você ter uma variação da porcentagem em relação ao predito do VF1 ou do CVF de pelo menos 10% ou 7% no paciente que já tem um distúrbio ventilatório obstrutivo, nós consideramos pro laudo da espirometria como um distúrbio ventilatório obstrutivo com resposta positiva broncodilatador. E não é a realidade atualmente do GINA. O GINA, para diagnóstico de asma, veja, é um diagnóstico de uma doença, não de espirometria, ele considera 12% e 200 ml do valor absoluto. Porém, isso já vem sendo recomendado e o próprio GINA cita que pode ser que nos próximos anos a gente já tenha uma mudança também do diagnóstico do que é considerado resposta broncodilatadora positiva também em relação ao diagnóstico de asma no GINA. Ok? É só espirometria? Não. Se eu tiver um peak flow sendo realizado diariamente por 2 semanas com uma variabilidade média de maior de 10%, confirmado a limitação variável do fluxo aéreo. Assim como se eu começar a tratar esse paciente e repetir uma espirometria depois de 4 semanas de tratamento e ele tiver um ganho de VF1 de 12% e de 200 ml. Ou se eu começar a tratar esse paciente por 4 semanas, repetir um peak flow e ele tiver aumentado em 20%. Tudo isso confirma a limitação de fluxo aéreo, limitação variável de fluxo aéreo. Assim como eu tenho uma variação excessiva entre as visitas, como uma variação maior que 12% 200 ml entre visitas que eu fiz a esse paciente. Assim como um teste de broncoprovocação. Então, o teste de broncoprovocação pode ser feito via farmacológica, né, que a gente pode fazer com metacolina, assim como eu posso fazer uma broncoprovocação indireta, né, que eu posso usar exercício físico, por exemplo. Se eu tiver uma queda do VF1 de mais de 20% com metacolina, por exemplo, eu tenho
broncoprovocação positiva, eu confirmo limitação variável do fluxo aéreo, certo? Mas eu posso fazer essa broncoprovocação com salina hipertônica, com exercício físico. Fora do Brasil se faz com outras drogas também. Enfim, existem vários protocolos para a gente fazer. Como é que a gente vai fazer então o diagnóstico? A soma da limitação variável do fluxo aéreo por qualquer um dos testes que eu falei com sintomas respiratórios variáveis. Isso eu confirmo o diagnóstico, certo? A partir daí, eu avalio o nível de controle e vou fazendo tratamento com corticoide inalatório. Se eu tiver sintoma respiratório típico, mas não tiver a limitação do fluxo aéreo, eu vou tratar esse paciente desde o início, dada uma alta suspeita, e eu vou repetir uma espirometria, um peak flow depois de 4 semanas. Se eu ainda assim não conseguir confirmar a variação de fluxo aéreo, variação da limitação do fluxo aéreo, aí eu devo pedir uma broncoprovocação, uma prova para esse paciente, né? Talvez uma broncoprovocação com metacolina, por exemplo. Se eu tiver pouco sintoma respiratório e função pulmonar normal, sem limitação do fluxo aéreo, a gente pode considerar repetir esse teste sem tratar empiricamente ou investigar diagnósticos alternativos, ok? Sendo que se eu tiver também uma dispneia persistente, com uma limitação persistente do fluxo aéreo, que eu não consigo provar uma variação, eu posso ter um caso de sobreposição de ADPOC em concomitância com a asma, ou mesmo numa asma com remodelamento, certo? Tem asma que não vai responder a broncodilatador. Vamos para mais um caso clínico. Ana tem 32 anos, está com tosse seca persistente há 3 meses, com pior ao deitar e após o esforço físico. Nega sibilos, espirometria basal normal. Só que aí ela fez um teste de broncoprovocação com metacolina, que mostrou uma queda de 22% no VF1, então um teste positivo. Qual o diagnóstico mais provável? Rinite, porque ela tem tosse seca, refluxo por causa da tosse seca, bronquiectasia, asma ocupacional, apesar de ela em nenhum momento estar falando de trabalho aqui, ou asma variante da tosse. Isso aí. Então, a gente tem diferentes contextos para o diagnóstico de asma. Nem sempre vai ser aquele paciente que vai chegar na tua cara e vai ter escrachado que ele tem asma, né? Por exemplo, essa paciente aqui, a Ana, ela tem tosse persistente como único sintoma. Ela não chia o peito, não faz nada, tem uma espirometria normal, mas ela tem asma. Ela tem o que a gente chama de asma variante da tosse. Então ela tem uma tosse que piora à noite ou com exercício, podendo ser ou não produtiva, com espirometria normal, mas com teste de broncoprovocação positiva. Esses pacientes aqui, eles respondem bem ao tratamento com corticoide inalatório, e muitas vezes eles têm, inclusive, eosinofilia no escarro, sérica algumas vezes, e feno elevado, tá? Feno é a fração exalada de óxido nítrico, tem uma relação direta com a quantidade produzida de eosinófilo, com via de inflamação TA2, tá? Outro contexto importantíssimo que surge pra gente toda hora, mulher grávida, né? Lembrar que gestação, em 2/3 dos casos, vai mudar o controle da asma. 1/3 melhora, 1/3 permanece igual, mas 1/3 piora o controle. Muitas mulheres que têm asma e nunca trataram, pioram o controle ou abrem até uma exacerbação, uma primoexacerbação, num contexto de gestação. Então, o ideal é, em todo pré-natal, ser questionado sobre o diagnóstico prévio de asma e realizado o tratamento com corticoide inalatório antes mesmo de iniciar a gestação. E muitas vezes, se isso não for possível, né, a gente tiver uma história sugestiva de asma durante a gestação, com outros diagnósticos sendo improváveis, a gente deve iniciar o tratamento com corticoide inalatório. Não é contraindicação absoluta fazer espirometria em gestante, né, só no último trimestre, mas muitas vezes a gente acaba evitando, e mesmo que essa espirometria venha normal, a gente trata essa paciente e adia para depois qualquer investigação. Frequentemente também, uma população em que a asma é subdiagnosticada são os idosos, tá? Muitas vezes
O pessoal fala que essa falta de ar é normal para a idade, então tem que ficar esperto também. Fumante e ex-fumante. Pode ser muito difícil distinguir asma de DPOC, e a gente tem uma entidade, né, que é a sobreposição de asma e DPOC, que ela é bastante comum nesses pacientes. Pasmem, né? Muitas vezes o paciente tem asma e ele fuma e desenvolve um DPOC. Paciente obeso também é um contexto bem diferente, porque a obesidade ela pode simular sintomas de asma, né, por descondicionamento físico. Então a gente tem que ficar bem esperto para realmente tentar confirmar esse diagnóstico de limitação variável do fluxo aéreo respiratório. E quando a gente fala em diagnósticos diferenciais, a gente vai ter um caminhão deles, né? Eu trouxe até o GINA aqui para vocês. Você vê que em cada idade a gente tem diagnósticos diferenciais os mais variados, né? Então, dos 6 aos 11 anos, a gente pode pensar em fibroses císticas, bronquiectasia, cinesia ciliar primária, obstrução de vério superior. Na idade, né, dos adolescentes até os adultos, dos 12 aos 39 anos, outras doenças, né, como obstrução laríngea, também bronquiectasia, insuficiência cardíaca, é muito comum o paciente fazer edema pulmonar, ter broncoespasmo e mandarem para pneumologia achando que asma e ser descompensado em perfil B. Mais de 40 anos começamos a pensar em outras doenças como DPOC, por exemplo, tá? Além de tuberculose, dependendo do contexto que você tiver, né? Contexto de Brasil, tuberculose sempre é uma causa importante. Então veja que diversos diagnósticos diferenciais podem ser considerados aqui. Ah, mas falou em fenótipo, eu não entendi até agora. O que são esses fenótipos? Fenótipo nada mais é do que a gente entender que asma não é uma doença homogênea. Asma não é todo mundo igual. Tem realmente aqueles pacientes, e é a maioria, que são os pacientes com asma alérgica, que é aquele paciente que geralmente tem uma asma de início na infância, geralmente tem às vezes um familiar, mãe, irmão com asma. Geralmente esse paciente tem eczema, rinite, alergia alimentar ou alguma alergia medicamentosa. Esse paciente, muito frequentemente, ele tem uma eosinofilia no escarro, uma eosinofilia sérica também. E eles geralmente têm uma excelente resposta aos corticoides inalados, mas esses não são os únicos pacientes asmáticos. Nós temos pacientes que têm a asma não alérgica, tá? Que não está associada a nenhuma forma de alergia. Esses pacientes, geralmente, eles têm um escarro mais neutrofílico, tá? Podem ter também um escarro mais eosinofílico, mas menos. E muitas vezes, inclusive, esse escarro é paucigranulocítico. Outro fenótipo, asma de início tardio, geralmente em mulheres, geralmente não alérgica. Mais difícil de controlar, geralmente. Precisa de dose mais alta de corticoide inalatório. Outro fenótipo, asma com limitação persistente do fluxo aéreo. Então tem paciente que ele não vai fazer aquela variabilidade da limitação do fluxo aéreo que é necessária para o diagnóstico. Por mais que isso pareça uma coisa contraditória, né? Esse paciente ele pode ter uma asma ao longo da vida inteira e desenvolver um remodelamento das paredes das vias aéreas e não fazer essa variabilidade. Asma com obesidade, hoje a gente considera a asma com obesidade um fenótipo próprio. Tem pouca inflamação eosinofílica, pouca resposta T2. Por outro lado, são pacientes que têm sintomas exuberantes, tá? Então entendam que asma não é esse arroz com feijão e não é uma receita de bolo. Vamos para mais um caso aqui. A Beatriz é uma paciente de 60 anos com piora da dispneia, apesar de usar corretamente, segundo ela, seu dispositivo AeroCaps 3 vezes por dia. Então, aparentemente, ela está aí, deve estar com... Por essa dose, imagino eu que com uma Alenia 3 vezes por dia. Quando você foi revisar o caso da paciente, você muito corretamente pediu para ela demonstrar como ela usou o dispositivo e você percebeu que ela ativa o inalador, né? No caso do dispositivo AeroCaps, ela coloca a cápsula, fecha, fura a cápsula, solta o ar e puxa, e ela inspira, mas ela não prende o ar, sendo que ela puxa e imediatamente ela expira depois da inspiração.
Tá, aqui tá errado, depois de inspiração. Qual o motivo da não melhora dela? É a dose que tá incorreta? Parece que é uma dose alta até, né? É uma técnica que tá inadequada? Parece que sim. Ela tá resistente ao tratamento? Não posso considerar. É uma progressão natural da doença? Não. Se é asma, não. Precisa de um imunobiológico precoce? Não sei. Ela não tá usando a técnica, né? Então, provavelmente, ela tá apenas com técnica inalatória inadequada. E aí, aqui eu vou passar coisas que a gente vai fazer em toda consulta para o paciente com asma. Então, aqui eu quero que entre na cabeça de vocês. Documentar o passo atual do tratamento. Então, se esse paciente está em step 4, step 3, vocês vão ver isso um pouco mais para frente. Toda consulta, verificar a técnica inalatória, adesão e possíveis efeitos colaterais. Confirmar se o paciente tem um plano de ação, ou seja, qual que é a nossa ideia para esse paciente em relação à asma, qual que são os objetivos desse paciente em relação à asma, o que ele tem que fazer em caso de piora, em caso de exacerbação, se a gente pretende um dia diminuir o tratamento ou não, qual que é o plano desse paciente. Certo? Então, batendo ainda mais nessa tecla de verificar a técnica inalatória e adesão, tem uma aula, para quem não assistiu, é uma aula importantíssima que eu gravei aqui para vocês, ainda nesse curso da Dara, sobre dispositivos inalatórios. Assistam. Vocês têm que aprender a escolher o dispositivo que o paciente vai usar, que é o mais adequado para o paciente, tá? Considerar tanto custo, o Brasil é um país pobre, facilidade de uso, tá? Preferência do paciente, checar a técnica em toda consulta. Não quero que vocês perguntem se ele está usando certo ou se ele sabe usar. Eu quero que vocês peçam para ele mostrar como é que usa e corrijam o que for necessário, tá? Mesmo que vocês tenham que ser repetitivos, demonstra como usa, certo? Vocês têm que ser capazes de demonstrar a técnica de todos os dispositivos que vocês prescrevem. Isso é assim, não tem conversa. O que pode contribuir para uma baixa adesão desse paciente? Dificuldade no uso do dispositivo, um regime de tratamento complexo com várias doses diárias, má compreensão das orientações, medo dos efeitos colaterais, estigmas sociais, barreiras culturais ou religiosas. Então, muitas vezes o paciente não quer ser visto com uma bombinha. Custo do tratamento. E como que a gente pode identificar a baixa adesão? Perguntar, né, claro, de uma forma não julgadora. Alguns dispositivos, né, então o Discos tem isso, o Foster Nexthaler tem isso, o Ellipta, né, que a gente vai ter o Relvar, tem isso. A gente consegue ver quantas doses ainda sobram, a gente pode fazer uma conta para ver se esse paciente está realmente usando as doses certas, a quantidade de doses certas, tá? A gente pode confirmar a frequência que ele tem comprado dispositivos novos. Tem várias formas. Basta a gente se dar o trabalho de tentar ajudar o paciente da melhor forma possível. Além disso, em todas as consultas vocês vão acessar comorbidades que podem piorar os sintomas e o controle da asma. E por consequência a qualidade de vida. Então, rinite alérgica, rinocinusite, refluxo gastroesofágico. Então, imagina. Vocês têm aula aqui no curso da Dara também com o Dr. Bruno Del. O Dr. Bruno costuma falar para os pacientes que é o mesmo tapetinho, do nariz até o pulmão. Se está inflamado aqui, inflama lá também. Então, rinite, rinocinusite, refluxo. Obesidade é um fator de não controle, assim como a apneia do sono e depressão e ansiedade, certo? Vocês vão avaliar o controle recente dos sintomas, então aquelas clássicas 4 perguntas, né? Se esse paciente está tendo sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, se ele tem despertares noturnos por causa da asma, se ele tem feito uso do SABA, né, da medicação de resgate, mais de 2 vezes na semana, e se ele tem limitação das atividades de vida dele por causa da asma. Sendo que, para estar bem controlado, eu não quero responder sim para nenhuma dessas perguntas. Se esse paciente responder sim para uma ou duas, a gente considera um controle parcial.
mais do que 3 perguntas que ele responde assim, a gente considera uma asma não controlada. Certo? Com que frequência que eu preciso rever esse paciente? Após iniciar tratamento, depois de 1 a 3 meses, em segmento regular, a cada 3 a 12 meses, e se esse paciente tiver uma exacerbação, a gente precisa reavaliar ele em até 1 semana depois dessa exacerbação, ok? Lembrando que a gente não vai comentar sobre exacerbação nessa aula, ela vai ficar para uma outra aula apenas de exacerbação. Vou para mais um caso aqui, é o caso do João, que é um paciente de 45 anos, está em acompanhamento de asma, apresentando uma função pulmonar estável, só que ele tem usado 5 canisters de SABA, de salbutamol, né, por ano. Fuma ocasionalmente e possui um feno elevado. O que ele tem aqui que é um fator de risco para exacerbação? Exposição ambiental? Uso excessivo de SABA e o tabagismo? Uso adequado de corticoide inalatório? Não, né? Isso, na verdade, é um fator de proteção. Baixo índice de massa corporal ou rinite alérgica? Bom, nesse caso, seria... O que é o risco? O que aumenta o risco dele exacerbar? O uso excessivo de SABA e o tabagismo. Então, seguindo aqui ainda na linha do que vocês vão fazer em toda a consulta, recapitulando, a gente falou sobre técnica, falou sobre comorbidades e falou sobre controle, certo? Além disso, vocês vão avaliar se os pacientes têm fatores de risco para exacerbação e fatores de risco para uma limitação persistente do fluxo aéreo. O que é fator de risco para exacerbação? Sintoma não controlado, uso excessivo de SABA, a gente define com o uso de mais de 3 canisters, né, 3 bombinhas por ano, adesão inadequada ou técnica inalatória incorreta, comorbidades descontroladas, as comorbidades que a gente já falou, tabagismo e baixa função pulmonar, e marcadores inflamatórios tipo 2 elevado, tá? Então esse paciente nosso tinha o uso excessivo de SABA, tinha tabagismo e tinha um feno elevado, ok? E fatores de risco para limitação persistente do fluxo aéreo. Lembra que eu falei que às vezes esse paciente pode desenvolver um remodelamento da parede brônquica? Então, quais são os fatores para isso? História de prematuridade, baixo peso ao nascer, ou ganho excessivo de peso na infância, uso prolongado de corticosteroides ou exposição à fumaça de tabaco ou agentes ocupacionais, certo? Tudo isso a gente tem que sempre estar avaliando. E aí eu quero que vocês saibam também que a gente tem aquelas 4 perguntas para facilitar sobre o controle, mas vocês imaginam para um paciente que tem uma asma muito grave. Às vezes ele deixou de acordar 4 vezes na semana com falta de ar e está acordando 1. Ele deixou de usar o salbutamol de resgate 4 vezes por dia e está usando 1 vez a cada 2 dias. Mas entende que esse paciente ainda vai estar sendo considerado uma asma não controlada. E aí a gente precisou ser criada uma escala que ela é mais sensível a pequenas alterações para a gente seguir esse paciente mais grave e entender se ele realmente está melhorando ou ele está estagnado no tratamento, certo? Então a gente tem 2 escalas que são ferramentas numéricas, que é o ACQ e o ACT, tá? Essas escalas elas vão fornecer uma pontuação com pontos de corte validados e para ser avaliados por um profissional de saúde. O ACT, ele é uma escala que vai de 5 a 25, quanto maior, melhor o controle, né? Sendo que maior que 20 a gente considera bem controlado. São 4 perguntas sobre sintomas e alívio e 1 sobre um controle autoavaliado pelo paciente. O ACQ é uma escala que vai de 0 a 6, sendo quanto maior, pior o controle. E menor do que 0,75 a gente considera uma alta probabilidade da asma estar bem controlada. No ACQ, a gente tem o ACQ 5, que são 5 itens, 6, que são os 5 itens mais a frequência do uso de SABA, e os 7, que são todos os itens anteriores,
incluindo também o VF1 pré-broncodilatador. E aí a gente divide, né, pelo número de perguntas, ou por 5, ou por 6, ou por 7, certo? E aí a gente vai chegar a esses valores que eu falei aqui, que quando a gente tiver um valor menor que 0,75, a gente considera uma alta probabilidade de bom controle. Sobre gravidade da asma. Entendam a diferença entre asma de difícil controle e asma grave. A asma de difícil controle, ela é aquela asma que ela vai permanecer descontrolada apesar de altas doses de CS-LABA. Já a asma grave, ela é um subtipo da asma de difícil controle, quando mesmo que eu tenha técnica correta, adesão adequada, exposições eliminadas e comorbidades controladas, a asma ela continua não controlada, certo? Então, toda asma grave ela é de difícil controle, mas nem toda asma de difícil controle é uma asma grave. Compreendem isso? Então, só do fato de eu não estar controlado, ou tá precisando de doses muito altas de CS-LABA, eu já tenho uma asma de difícil controle. Mas para eu considerar asma grave, eu preciso que tenham todas as comorbidades controladas, assim como as exposições e a medicação esteja em uso correto, certo? E como que eu descrevo essa asma? O GINA orienta a gente a evitar avaliações simplistas, justamente por tudo que eu falei até agora da asma ser uma doença heterogênea. Então a gente não pode resumir o diagnóstico em asma controlada ou não controlada. A gente precisa detalhar o contexto do controle, fatores de risco, comorbidades. Então eu coloquei até aqui para vocês alguns exemplos, né? Por exemplo, o senhor Osvaldo tem asma controlada, em uso de corticoide inalatório, com rinite alérgica e doença do refluxo gastroesofágico controlado, sem exposições atuais, tendo cessado o tabagismo ativo. A senhora Marta tem uma asma não controlada, em uso de altas doses de CS-LABA, então já é uma asma de difícil controle, com técnica inalatória incorreta, antecedente de exacerbação grave no último ano, exposição atual a tabagismo passivo e presença de cachorro que dorme em sua cama, além de obesidade e apneia obstrutiva do sono com fatores de não controle, como fatores de não controle, certo? Então aqui é uma asma de difícil controle, mas não é uma asma grave, né? Tem vários fatores de não controle. Entenderam? Que quando eu penso em alguém com asma, eu não posso pensar se essa paciente tem asma e está controlado ou não. Eu tenho que pensar, ele tem asma, qual que é o risco dele exacerbar, o que ele está precisando para estar controlado, quais são os fatores de exposição ou de comorbidades para esse paciente não estar controlado, certo? E como que eu vou tratar esse paciente? Primeiro, tratamento não farmacológico. Então, atividade física, a gente deve incentivar a prática regular de atividade física, dieta saudável, incentivar a dieta rica em frutas e vegetais, reabilitação pulmonar. Então, precisa incentivar o paciente a participar desses programas, que elas vão ajudar na melhora da capacidade do exercício e melhora da qualidade de vida, principalmente no paciente que tiver asma grave. Reduzir exposições ocupacionais, então identificar e afastar o paciente de exposições que possam ser responsáveis por qualquer agravo da asma. Redução de peso, então vai melhorar o controle da asma se o paciente for obeso, ele perder peso. Controle de estresse emocional, então qualquer estratégia que vá reduzir o estresse, pensando que ansiedade e depressão elas pioram os sintomas de asma. Redução de exposição a poluentes externos. Então, se a gente tiver uma exposição ambiental severa, né, a gente vai ter uma queimada, por exemplo, a gente deve reduzir a atividade física intensa ao ar livre. Cessar tabagismo e exposições ambientais, então aconselhar fortemente que o paciente que fuma ou que ele é exposto a um tabagismo passivo, que ele interrompa essa exposição. Ok? E, além disso, a gente teria o tratamento farmacológico, mas antes a gente vai para mais um caso clínico. Paula tem 48 anos, asmática, tem tosse crônica, rinorreia clara e pirose frequente. Ela está em uso de corticoide inalatório, irregular, teve 2 idas ao pronto-socorro no último semestre. Qual que é a abordagem prioritária?
Suspender ICS, começar a minofilina, pelo amor de Deus. Aí vocês vão pra cadeia. Indicar cirurgia pulmonar? De TC de tórax? Ainda não. Quem sabe um dia para diagnóstico diferencial. Começar antibiótico? Por quê? Ou tratar rinite ou refluxo? Então sim, né? Paciente, lembra que a gente falou das comorbidades? Ele tem rinorreia, pirose, a gente tem que tratar as comorbidades que possam estar causando um mau controle. Então, quando a gente entrar em tratamento farmacológico, a primeira coisa que a gente vai pensar é no tratamento farmacológico também das comorbidades. Então, tratar a obesidade desse paciente, pensando que a obesidade ela vai dificultar no controle da asma, tanto por fator mecânico, quanto por comorbidade que vai estar associada com uma apneia do sono e refluxo, tanto por um fator inflamatório. Então, no nosso plano de tratamento tem que estar redução de peso, tá? No caso da obesidade em si, nem sempre com tratamento, terapia farmacológica, né, mas com terapia não farmacológica também. No caso de doença do refluxo gastroesofágico, se esse paciente tiver sintoma sugestivo de refluxo, a gente tem que considerar um tratamento empírico com inibidor de bomba de próton e ou com agentes de motilidade. Então a gente vai deixar um omeprazol para esse paciente, muitas vezes vai associar uma domperidona. Rinite alérgica, muito comum no paciente asmático. A gente tem que tratar com corticoide intranasal, tá? E isso já foi provado que reduz hospitalização e do pronto-socorro por exacerbação. Então a gente vai passar um corticoide nasal, vai orientar lavagem nasal. Ansiedade e depressão, ela está associada a um pior controle da asma, então a gente vai encaminhar esse paciente para psicoterapia. Sobre alergia alimentar e anafilaxia, o que o GINA coloca é que ela raramente vai desencadear sintomas de asma, mas que em pacientes que têm anafilaxia, a asma coexistindo com a anafilaxia, ela é um fator de risco para essa reação ser bem mais grave. Então aumenta a mortalidade em quem já tem anafilaxia, tá? E aí o GINA ele escreve lá que ele recomenda o paciente portar uma caneta de adrenalina, mas sabe que isso não é a realidade no Brasil, né? Então, sem orientações sobre isso nesse momento. E uma das comorbidades mais importantes, se não a mais importante, é a rinocinusite crônica. Rinocinusite crônica, ela é definida como sintomas nasais persistentes por mais de 12 semanas, ela pode estar associada ou não à polipose nasal, certo? E ela, especialmente a rinocinusite crônica com pólipos, ela está associada a sintomas e formas mais graves de asma. O tratamento, a princípio, vai ser igual da rinite alérgica, com irrigação salina e corticoide nasal, sendo que se esse paciente tiver rinocinusite crônica com pólipos, a gente tem indicação também de terapia imunobiológica, anti-interleucina 5, e em último caso, cirurgia endoscópica nasal, ok? Vamos para mais um caso clínico então. A Cláudia tem 22 anos, tem asma intermitente, com 2 episódios leves no último mês, sempre desencadeados por exercício, nunca fez tratamento. Como que a gente vai começar esse tratamento? SABA se necessário? ICS formoterol se necessário? ICS em alta dose, terapia biológica ou tiotrópio? Então, ICS formoterol se necessário, né? Tá aqui a nossa famosa escada do GINA. Como é que a gente trata a asma? Hoje em dia, o GINA ele te dá 2 possibilidades, né? O Track 1 e o Track 2. O Track 1, que ele coloca que é a via preferível, principal, e o 2 ele coloca que é a alternativa. Na nossa via 1, que é a via principal, o nosso Step 1 e 2, a gente vai fazer uma baixa dose de CS formoterol, se necessário. O que significa isso? Que esse paciente, quando ele tiver dispneia ou falta de ar, ele vai usar uma dose de CS formoterol de alívio. Pode ser qualquer CS, sim. Pode ser qualquer LABA, não. Por isso que ele escreve CS formoterol e não CS LABA. Precisa ser o formoterol, porque o formoterol tem ação imediata. Então aqui a gente pode usar, por exemplo, um Alenia, que é budesonida com formoterol,
A gente pode usar Symbicort, que é budesonida com formoterol. A gente pode usar Foster, que é beclometasona com formoterol. Mas a gente não pode usar Seretide, a gente não pode usar Relvar e etc, certo? Os estudos foram feitos com Symbicort Turborailer, tá? Na dose de 6 microgramas de formoterol e 200 microgramas de budesonida, se necessário, certo? Mas é um benefício de classe, eu posso usar qualquer ICS formoterol, tá? Lembrando que os dispositivos eles são diferentes, vocês têm que saber indicar, e tem uma aula de dispositivos para vocês assistirem sobre isso. Dando seguimento, supondo que esse paciente não esteja controlado com doses de resgate de CS formoterol em baixa dose, eu vou partir para o nosso step 3, que é uma baixa dose de manutenção de CS formoterol, mantendo o nosso alívio como um CS formoterol de baixa dose se necessário. Precisei subir para o step 4, eu vou usar uma dose média de ICS formoterol de manutenção, mantendo uma dose baixa de CS formoterol se necessário. Precisou ir para o step 5, eu vou usar uma alta dose de CS formoterol, eu vou pensar em acrescentar um LAMA e eu vou fenotipar esse paciente para uso de imunobiológicos, ok? Se eu escolher usar a via alternativa, o track 2, no step 1, eu posso fazer um alívio com SABA, tá? Com salbutamol. Mas eu vou fazer uma dose de CS sempre que eu precisar fazer uma dose de SABA. Então, por exemplo, eu posso falar para o paciente, faz um salbutamol se necessário, mas sempre que você fizer o salbutamol, você vai fazer um Clenil, que é beclometasona. Ou você vai usar uma associação que tenha um ICS já com salbutamol. Fique à vontade para isso. No step 2, a gente faria uma baixa dose só de CS. No step 3 para frente, a gente pode fazer... No step 3 para frente, eu quis dizer que a gente tem um tratamento bem semelhante com a via 1, tá? Então, o que muda aí nas vias é o step 1 e 2, da via step 3 para frente é igual, certo? No caso de eu já estar usando... No caso de eu usar o meu ICS para dose de manutenção, o meu ICS LABA para dose de manutenção, esse CS não precisa ser o formoterol, mas só para resgate, certo? Não tem problema eu fazer um SABA de resgate desde que eu esteja usando o ICS. Mas entenda que não existe nenhum mundo que o paciente asmático ele não recebe ICS. Veja que não existe um mundo onde esse paciente só recebe salbutamol se necessário. Não existe. Só para reforçar com vocês, né, a importância, né, que tem o uso da gente usar o ICS no tratamento. Foi comparado usar só o SABA se necessário com usar ICS formoterol em baixa dose se necessário. E o que foi mostrado é que usar ICS formoterol em baixa dose reduz a exacerbação e hospitalização em 65%. Além disso, né, se a gente começar um tratamento só com SABA, a gente vai condicionar o paciente a ele imaginar que o salbutamol é a principal medicação dele. Então ele sempre vai recorrer ao salbutamol, isso vai prejudicar a adesão dele ao corticoide inalatório. Sendo que a gente também sabe que se a gente começar precocemente baixas doses de corticoide inalatório, a gente tem uma melhora na função pulmonar. E a gente também sabe que quando o paciente que usa ICS exacerba, ele tem uma exacerbação menos grave do que quando o paciente que não usa exacerba. Então, gravem isso. Não tratem a asma com salbutamol se necessário. Por favor. Precisa começar o tratamento pelo track 1? Quer dizer, precisa começar o tratamento pelo step 1? Não. Quando que eu vou começar por step 1 ou step 2? Se esse paciente tiver sintomas menos do que 3 a 5 vezes na semana, com função pulmonar normal. Se seu paciente
ele já tem sintomas na maioria dos dias, se ele já acorda à noite pelo menos uma vez na semana, ou se ele já tem uma função pulmonar mais baixa, a gente vai começar pelo menos no step 3. E se esse paciente tem sintomas diários, ele acorda à noite mais de uma vez por semana e tem uma função pulmonar baixa, ou se ele teve uma exacerbação recente, você já vai começar no step 4, ok? Então não tem problema começar um tratamento já no step 4. Na verdade, num contexto de Brasil, onde os tratamentos eles não são precoces nem adequados, muitas vezes vocês vão começar o tratamento no step 4. Aqui está uma tabela de equivalência para vocês entenderem o que é alta, média e baixa dose de corticoide inalatório. Não vou ficar falando para vocês porque vocês vão esquecer e a cabeça de vocês já deve estar cheia. Aliás, nem recomendo que vocês decorem isso, recomendo que vocês tenham essa tabela no celular de vocês, então tirem print dessa tela. Dá um tempo para vocês tirarem um print. E aí a gente entende outros tratamentos que a gente pode considerar desde a primeira etapa. Então, um desses tratamentos é a imunoterapia, tá? Então, a gente pode complementar a terapia que a gente vai fazer para asma com uma dessensibilização. O que significa isso? Vamos supor, a gente vai fazer um prick test ou um RAST e esse paciente ele tem uma alergia muito importante a ácaro. Eu posso, independente da etapa que ele está, fazer uma dessensibilização para ácaro, porque isso vai ter um efeito modificador do sistema imunológico e vai ter benefício a curto, médio e longo prazo. Vai exacerbar menos. Essa imunoterapia ela pode ser subcutânea, assim como sublingual, tá? Especificamente para sensibilização de ácaros do pó doméstico, em pacientes que têm uma VF1 maior que 70% em uma asma não controlada, a gente tem uma evidência bem robusta de que a gente deve fazer imunoterapia sublingual. Sobre antagonista do receptor do leucotrieno, então pediatra que geralmente gosta muito, Monteler, Singuler. O Gina, ele meio que podemos dizer assim, ele não tá nem aí para se você vai usar ou não, tá? Então o que ele fala? Que ele tem uma menor eficácia que o ICS, então não deixe de usar ICS para usar, e nem de mudar a dose do ICS para você usar um antagonista do receptor de leucotrieno. Mas o Gina também não contraindica, então se você quiser dar, pode dar, vai da condição do seu paciente. Vitamina D, que o Gina diz é que baixos níveis, eles podem estar associados a uma pior função pulmonar e aumento da exacerbação. Então a gente deve suplementar essa vitamina D para manter ela ali maior que 25 a 30. Vacinação, muito importante, acessem todas as consultas. Vacina para gripe, para Covid-19 é recomendada conforme as campanhas para todo paciente asmático. E mais recentemente agora o Gina inclui a indicação da vacina para vírus sincial respiratório, tá? No momento que eu falo com vocês, em maio de 2025, essa vacina ela ainda não tem no SUS, mas ela já tem nos postos em clínicas particulares no Brasil. Se o paciente tiver condição, vale a pena, é uma vacina cara, então a gente acaba indicando pouco. Mas ela é recomendada pelo Gina. Asma, isoladamente, ela não é indicação formal de vacinação pneumocócica, tá? Só que a gente sabe que, principalmente criança e idoso, ele tem maior risco de doença pneumocócica se ele tiver asma. Então a gente tende a indicar também. Mas se cair numa prova, não é uma indicação formal, tá? Mas na tua prática clínica eu recomendo que façam. E aí quando a gente chega lá na etapa 5, então, quando esse paciente já está com altas doses de CS-LABA, antigamente a gente não tinha o que fazer para esse paciente. Então o que a gente ia fazendo? A gente ia aumentando a dose de CS. Então a gente chegava na dose máxima de LABA e ia aumentando. Então ele estava com a Alenia 12.400, ele ia para uma Alenia de 8 em 8,
a gente continuava aumentando. Tava na dose máxima do formoterol, vai aumentando a budesonida, põe uma cápsula extra de budesonida cada vez que vai usar o Alenia, e aumentando a dia eterno. Hoje em dia, a gente sabe que tem poucos benefícios adicionais, então a gente aumentar essa dose, além do que já é considerada a dose alta por aquela tabela que eu mostrei para vocês. E além disso, isso vai aumentar efeitos adversos, tá? Como supressão adrenal. Então a gente tem recomendação de chegar numa dose alta de maneira experimental, mas que não precisa não passar disso.